Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui pelo canal. E nesse vídeo eu trouxe um convidado especial pela segunda vez aqui para gravar um vídeo para você sobre a área comercial no salão de beleza. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre vendas. Qual é a postura ideal de um profissional de vendas no salão de beleza? Cabeleireiro, gestor, dono, recepção. Se a postura desse profissional interfere nas vendas. E eu estou aqui com o Thiago, seja bem-vindo, Thiago, meu sócio, na Do Academy, do Concept, do Smart, do Formen, Beleza Contábil, Convert, tô esquecendo o nome da empresa já, o nome das empresas que nós somos sócios, que compõem o Grupo Du e fazem parte da nossa construção de conteúdo aqui pelo canal. Thiago, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar de novo aí para a turma que está chegando hoje nesse vídeo. Obrigado, Maurício. Então, estamos aqui para tentar contribuir mais uma vez com o nosso mercado da beleza. Vamos falar de um tema que ele é relevante, né? Ele é muito estratégico, né? Para toda empresa que quer realmente crescer, né? Vendas é o coração e o pulmão de qualquer negócio. Estamos aí para isso. Perfeito, Thiago. E eu já vou começar levantando uma bola aqui, que eu ouço muito dentro das mentorias. Alunos perguntam, pessoas perguntam no Instagram como motivar os profissionais do salão quando eles não têm interesse em vender, quando eles não entendem que eles são vendedores, eles acreditam que oferecer um produto, oferecer um serviço adicional vai invadir o espaço da cliente, vai incomodar a cliente. Eu acredito que, Maurício, se falarmos de gestor para gestor aqui, no caso, precisamos entender, e dentro das consultorias gratuitas que a gente trabalha também, eu falo muito com nossos alunos e clientes. Se eu não entender que, antes mesmo de eu atuar no mercado da beleza, eu preciso atuar no mercado de educação, e eu preciso olhar para o meu colaborador, como realmente alguém que precisa ser treinado, e esse treinamento começa com um treinamento de mentalidade, para virar essas chaves, para quebrar esses paradigmas, de nada vai adiantar o restante. Então, acho que o primeiro passo é entendermos que precisamos ser multiplicadores do nosso time e mostrar para eles, sim, através de exemplos, que faz parte, sim, de qualquer atividade, de qualquer profissão, a parte comercial, vendas. Então tem muito pano para manga aqui na nossa conversa. Eu digo que, basicamente, é um trabalho de mentalidade, mas é uma quebra de paradigma, uma quebra de padrão mental a partir do momento que os profissionais entendem que, para ele executar aquele primeiro serviço que a cliente agendou no salão, aquilo já foi uma venda. Já foi uma captação de cliente, já despertou o interesse da cliente de consumir aquele profissional, de consumir aquele produto ou serviço no salão, e ele partiu de uma estratégia de venda, seja ela orgânica ou seja ela incentivada pelo profissional ou pelo proprietário de salão de beleza. Por que não avançar? Por que não extrair o máximo potencial daquela cliente? Se ela marcou para cortar o cabelo, identificar todos os potenciais produtos e serviços que ela já consome. Essa cliente ela já lava o cabelo em casa, já usa shampoo, já condiciona o cabelo em casa, já compra máscara de cabelo, já possivelmente faz coloração, já possivelmente precisa tonalizar o cabelo dela. Eu digo que eu costumo brincar com a minha equipe que, estatisticamente falando, 100% das clientes que entram no salão têm sobrancelha, ou seja, precisam do design de sobrancelha. Por que a equipe não explorar o máximo potencial dessa cliente? Por que não vender um adicional para ela? Vou aproveitar exatamente sobre isso, Maurício, o teu ponto aqui de partida, para trazer algo que também me incomoda muito dentro do nosso mercado, que entendermos que a cliente, ao comprar um produto ou serviço, ela não está fazendo um favor para mim. Na verdade, eu estou viabilizando, estou dando acesso a algo que ela precisa. Então, essa virada de chave, essa quebra de paradigma tem que estar começando pelo gestor, porque eu acredito que é um efeito cascata, é uma questão de cultura da empresa. Então, muitas vezes eu vejo o gestor se queixando do time, mas ele também não tem esse comportamento, não tem essa visão, essa mentalidade, e muitas vezes está cobrando algo que ele também não efetua e não mostra como fazer. Então, eu dou um passo atrás, convido ao gestor a fazer essa autoanálise, se ele realmente é um multiplicador, e se ele tem essa mentalidade que o espaço dele, além de prestar um serviço, que já é uma venda, como você disse, tem muitas oportunidades de trazer benefícios para o cliente. Perfeito. E eu costumo dizer que o que a gente não gosta dentro da área de atuação, dentro da tua área de atuação, é porque você não sabe como gerar resultado a partir daquilo. Não domina. Então, por exemplo, eu lá no início da minha carreira, lá nos primeiros anos da minha carreira como cabeleireiro, eu dizia que eu não gostava de fazer mechas. Mas é porque eu tinha tido umas primeiras experiências
experiências ruins. Quebrou algum cabelo? Eu tinha manchado o cabelo, tinha quebrado o cabelo, não dominava sobre o produto. A partir do momento que eu aprendi a fazer aquilo, eu passei a gostar. E passei a gostar especialmente porque era uma rentabilidade maior e eu comissionava mais quando eu estava fazendo uma mecha do que quando eu estava cortando um cabelo. Gerava mais faturamento, gerava mais comissão, eu era um profissional mais reconhecido, gerava mais conteúdo a partir do momento que eu passei a fazer mechas e fazer bem. Aí eu passei a gostar. Gerava resultado que tu conseguia tangibilizar. Exato. Tanto na questão do resultado no cliente, quanto do resultado do teu bolso. Sim. Né? Fundamental. E a venda, ela talvez seja o principal meio de transformação quando a gente fala de questões sociais, inclusive. Uhum. Então, eu acredito que nós, como gestores, temos uma responsabilidade, né, de multiplicar, de oportunizar para o nosso time, né, seja recepção, seja cabeleireiro, auxiliar, manicure, quem seja do nosso time, essa habilidade. E por que eu falo que é habilidade? Porque sim, é uma habilidade que nós desenvolvemos, né? Ninguém nasce gestor, ninguém nasce cabeleireiro, ninguém nasce vendedor, são habilidades. Você trouxe um exemplo da mecha, foi uma habilidade que você desenvolveu, investindo tempo e dinheiro. Não é nada diferente na questão de vendas, né? Existe uma técnica, existe uma habilidade que precisa ser desenvolvida para gerar o resultado que todo mundo espera. Sim. Em detrimento de não ter uma perfeição, não ter uma técnica, uma comunicação mais elaborada, os profissionais eles passam a oferecer o produto para cliente de uma forma errada, eles ouvem muitos nãos e eles acabam se protegendo. As pessoas elas têm uma aversão a ouvir o não da cliente. Então, você concorda que o não vender é uma proteção daquele profissional para não ouvir um não da cliente? Traz em algum nível um aspecto de uma rejeição. Sim. Né? E muitas vezes são questões emocionais que nos travam, realmente. E sim, faz parte do processo, mas não do que sim. Então, preparar o time para entender que sim, dentro de uma venda vai ser mais não, talvez também crie essa musculatura emocional para que a pessoa realmente não trave no segundo ou no terceiro, porque faz parte do processo também. Sim, sim. E também, para proteger disso, aprimorar a técnica de venda, a abordagem inicial, a própria postura do profissional. Por exemplo, o profissional, quando sai de casa, ele já sai alguém capaz de vender mais ou não vender mais ou vender menos. Por falar em venda, rolou alguma aqui. A postura influencia, interfere na venda, ou seja, o momento que eu levanto da cama, saio de casa, vou pro salão e a maneira como eu me comporto no salão já denotam o quanto eu tenho de potencial de venda. O que você diria sobre o quanto a postura ela interfere no processo? Comunica, né? Comunica. Tudo comunica, né? Na venda, então, sem dúvida nenhuma que existe todo um preparo, né, para que você realmente aumente a tua taxa de conversão, seja na venda de um produto ou do serviço. Então, todo esse preparo em relação à tua postura, né, vai influenciar diretamente no resultado. Então, ter essa consciência me faz eu escolher melhor desde a roupa que eu vou vestir para ir trabalhar. Porque tudo tem que ser intencional. A minha linguagem, minha abordagem, minha fala, meu tom, meu rapport com a cliente, tudo isso eu preciso entender que faz parte da minha comunicação para eu atingir o objetivo, que é servir ela da melhor maneira possível. Porque eu costumo dizer que muitas vezes não vender não se trata nem de ser egoísta não vender, mas de uma irresponsabilidade. A cliente ela está usando, por exemplo, um produto que não faz tão bem assim para o cabelo dela, por não ter recebido uma orientação, uma educação do profissional, e ela despendeu o dinheiro dela em um outro lugar por não ter tido a oferta na tua cadeira. Imagina alguém que investe numa mecha ou até mesmo num mega hair, que precisa de um cuidado, de uma manutenção, tem um investimento alto e aí você não está preparado com uma postura, com uma linguagem, uma abordagem correta para você mostrar os benefícios daquele produto ou serviço que você vai ofertar. Então existe uma responsabilidade com a cliente, com o negócio em qual você está inserido, prestando esse serviço, né, no caso o salão, né, e com os teus objetivos pessoais. Perfeito. Né, com os teus sonhos. Perfeito. Eu diria que talvez o profissional ele olhar para cliente não como uma oportunidade propriamente da venda em si, mas como uma oportunidade de ele se educar, ele entender que é papel dele e exercitar isso no dia a dia, aprimorar a abordagem, aprimorar a técnica, aprimorar ele como profissional, ele como postura para exercitar essa venda e talvez converter, executar uma taxa de conversão maior. Por exemplo, atender 5 clientes por dia,
fazer 5 abordagens por dia. Um dia vai fechar uma venda, outro dia vai fechar 2 vendas, outro dia vai fechar 3 vendas, por uma mudança de abordagem, um exercício, ganhar essa musculatura. E a musculatura propriamente dita ganha a partir do exercício, a partir de você expor o teu músculo à dor. Né? Vender, treina. Vender, treina. Né? Então, quanto mais você vende, mais você treina, e quanto mais você treina, mais você performa. Mais resultado atinge. E vamos lá, os motivos pelos quais as pessoas ou vendem ou não vendem, interferem na performance dela, interferem no resultado dela a partir das vendas? Eu sou suspeito para falar porque eu vivo de vendas no sentido literal, prático, toda a minha vida, né? Toda a minha vida profissional foi na área comercial, né? Com vendas diretas, né? Então, tudo aquilo que eu construí e temos construído aqui é com esse pilar muito bem firmado, que é a parte comercial das vendas, né? Mas o nosso trabalho aqui, acredito, Maurício, que mostrar para o artista, para o cabeleireiro, né, que tem um viés muito forte com a parte técnica, com a entrega, com a prestação do serviço, né, mostrar para ele também que ele é um vendedor, né, que toda e qualquer entrega, ele parte de uma venda. Né, e você começou a nossa conversa de uma forma muito lúcida quando você trouxe que se tem alguém sentado em determinada cadeira no salão, essa venda já aconteceu para ela estar ali. Né, então já foi feita uma venda através de uma boa comunicação, uma rede social, de um boca a boca, de algum tipo de estratégia que trouxe essa cliente para sentar na cadeira. Então a venda ocorreu. E eu partir desse pressuposto, eu entender que tudo isso é venda, eu acho que quebra esses paradigmas, quem realmente é artista e se incomoda muitas vezes de entregar ali um home care como uma sugestão de uma manutenção ou um tratamento que vai beneficiar, mais uma vez repetindo, beneficiar a própria cliente. E basta que o profissional esteja lúcido, parafraseando o que você falou, lúcido para olhar a fotografia do nosso mercado e entender que os principais profissionais do mercado não são os melhores tecnicamente. Entenderam isso. Mas são os melhores na venda da sua marca, na venda do seu trabalho, na venda da sua entrega, na venda de produtos e serviços. Por exemplo, vender mais e melhor significa vender o serviço a hora do profissional mais caro. Vender o serviço de forma que a cliente entenda que aquilo tem muito valor a ponto de disputar horário com aquele profissional. Os profissionais que têm a agenda mais cheia são aqueles profissionais que entenderam que esse processo de crescimento ele depende de uma postura comercial. Não só depende de uma postura de conhecimento técnico, domínio da técnica, mas especialmente depende de uma postura comercial. A projeção da carreira daquele profissional, o gerenciamento de carreira dele passa por ele entender da área comercial. Muitas vezes, os profissionais que a gente admira por construir uma carreira de sucesso, você nem vê o retrato do fluxo de caixa, do resultado financeiro que o cara tem, do lucro que o cara gera, da margem que o cara tem, mas você vê a capacidade que ele teve de vender aquele horário na cadeira dele, a carreira dele. Isso é muito curioso porque dentro da nossa rotina aqui no time comercial da Duo Academy, entrevistando, entregando muito conteúdo para nossos alunos, eu percebo que existe uma indignação até deles de entenderem que muitas vezes dentro do ciclo deles, da cidade deles, tecnicamente eles são os melhores, mas não são o que mais faturam. Né? E eles trazem essa dor, mostrando uma indignação por um resultado que eles não têm, e está muito atrelado a uma questão de mentalidade, de entender que existe um processo que faz eles venderem mais. Que a entrega técnica, que a qualidade técnica, ele é extremamente importante, não podemos negligenciar isso, tem que ter essa entrega, sim, mas não é suficiente para gerar o resultado esperado. Não é o melhor que vende mais e nós sabemos disso. Perfeito. E vamos lá, como que o gestor pode trabalhar a equipe dele para desenvolver na área comercial? Eu tenho aqui uma opinião, mas quero ouvir a tua. Eu vou trazer, de novo, vou trazer pro meu lado aqui, Temos um time comercial e nós investimos muito em educação. Então, eu não consigo entender, achar uma outra maneira que não seja educar-me. Então, eu preciso estar disposto a aprender. Eu costumo dizer que o gestor, o líder, é aquele que pega com uma mão e entrega com a outra. Então, eu preciso ser esse multiplicador da minha equipe em relação a toda a questão comportamental, comercial, técnica. Eu acho que precisamos ser uma referência e buscar na educação, com bons mentores, com bons educadores, essas habilidades que nos faltam. Hoje, hoje a gente tem essa oportunidade de a gente comprar tempo e dinheiro através desse atalho de pegar da mão de quem já tem o caminho que nós estamos querendo trilhar. Primeiro, parte de uma consciência que eu preciso de ajuda, preciso levantar a mão e buscar essa referência, essa ajuda para criar processos. Uma venda, ela existe processo na venda, ela não pode ser algo apenas intuitivo. Existe o começo, o meio e o fim de tudo. E a gente falou em comunicação,
comunicação, em postura, linguagem, abordagem, são tudo processos dentro de uma venda para a gente gerar o resultado que a gente precisa. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma opinião e uma dica prática para dar para o pessoal aqui, mas antes eu quero fazer um convite. Para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para receber em primeira mão todos os conteúdos que nós estamos gravando aqui e compartilhando semanalmente. Aliás, tem um outro vídeo que eu gravei com o Thiago sobre alavancas de faturamento para o salão de beleza, que eu vou deixar como uma sugestão ao final desse vídeo aqui. E para você que é inscrito no canal, toda semana eu tô trazendo outros convidados e tô gerando mais conteúdo aqui sobre gestão de salão de beleza, conteúdos práticos, além de mostrar um pouco da rotina do empreendedor, assim como você que está na batalha aqui do dia a dia, empreendedor na área da beleza, palestrante. Você pode acompanhar aí na íntegra no nosso canal, semanalmente tem vídeo novo para que você possa crescer o seu negócio aí na área da beleza. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dá um like nesse vídeo e deixa aqui um comentário sobre o que você gostaria de ver nos próximos vídeos pelo canal. Voltando, Thiago, eu tenho uma opinião sobre como o gestor pode fazer para a equipe dele performar. Primeiro, liderança não se faz a não ser pelo exemplo. Ou o líder está lá dentro do salão e dá exemplo no dia a dia, ou ele treina alguém para que seja esse exemplo e levanta alguém dentro do salão para que seja uma liderança que dá exemplo para a equipe. Não se lidera também sem comunicar. Por exemplo, você não lidera na base da intuição. Não vai também ter expectativa de que, olhando para a equipe vai entender aquilo que você quer no dia a dia do salão. Então precisa parar, muitas vezes, para você fazer reuniões, fazer treinamentos. Um salão que quer performar mais na venda precisa pelo menos parar uma vez por mês para fazer uma reunião de cultura, alinhamento de cultura, código de vestimenta da equipe, apresentação pessoal da equipe, treinamento de atendimento, falar sobre metas. Precisa parar pelo menos uma vez por mês também para um treinamento. Eu diria que é um investimento para o salão de beleza, riscar a agenda numa terça-feira de manhã, 2 horas da terça-feira e parar para fazer treinamento de abordagem de venda. Por exemplo, teatro de venda, quando a cliente chega no salão, como que deve ser a abordagem inicial lá na recepção? Quando a cliente vai para o lavatório, como que deve ser a oferta dos tratamentos? Aliás, nesses treinamentos você pode trazer um técnico da marca em um desses encontros no mês para falar sobre o produto. Eu percebo que muitos cabeleireiros são inseguros para falar de produto. Eles não conhecem do produto que tem, não conhecem da tecnologia, não conhecem características e vantagens do produto que eles têm ali na mão e por isso eles não se sentem seguros e à vontade para oferecer para cliente. Então, parar para treinar pelo menos uma vez por mês, parar para reunir a equipe pelo menos uma vez por mês para falar de código de cultura e postura, atendimento no salão é fundamental para o líder que quer fazer com que a equipe performe mais. E a terceira e última dica, mas essa é matadora. Você não pode criar expectativa de que alguém vá vender sem que ela tenha um resultado financeiro da venda. O combustível do vendedor é Pix na conta. Ou seja, crie metas para o vendedor com premiação em dinheiro. Estabeleça uma comissão que possa ser uma comissão escalonada quando ele vender 10 produtos ou 20 produtos, ter uma comissão diferente para caso atingir uma meta, premiar e fazer corrida de vendas em parceria com as marcas de cosméticos que vocês trabalham, criar meta de venda de tratamento adicional no lavatório. Ou seja, você pode usar da tua criatividade aí, mas não espere que a equipe performe sem que ela enxergue ali na frente um algo a mais, um objetivo para alcançar, que ele seja tangível, que você possa medir o que já acontece no teu salão e criar uma expectativa de crescimento e aí sim liderar, treinar a tua equipe na direção da área comercial. Dica prática de quem vive isso, né, no dia a dia, né, não tem preço, né? Muito bacana, Maurício, acho que é por aí. E eu gostaria de trazer um pouco mais de consciência em relação à autoridade que muitas vezes o cabeleireiro tem e não sabe que tem. Né? Essa mesma autoridade que o médico tem quando vamos até o médico, né, por alguma necessidade e ele prescreve aquele remédio e a gente sai dali direto para a farmácia sem discutir nada e segue à risca o tratamento, o cabeleireiro bem posicionado, com uma boa comunicação, estrategicamente preparado, ele tem essa mesma autoridade. Sim.
ela gera essa mesma credibilidade. Sim, e sim. muitas vezes não estão aproveitando da melhor maneira possível essa autoridade que já foi gerada ao longo da sua história, né, da sua jornada como profissional, como artista, né, ou até mesmo como empresário. Né? Então, se deixa muito dinheiro na mesa, né, se deixa muita cliente insatisfeita porque não vender um produto ou um serviço não vai trazer o benefício que ela precisa. Sim. Então, você está abrindo uma oportunidade para alguém ir para casa e no dia a dia dela estar insatisfeita com a entrega do serviço, porque esse ciclo não foi, não completou esse ciclo em relação a uma manutenção, por exemplo. Né? Então, olhar para isso e entender que sim, o cabeleireiro, assim como um médico, um dentista, um profissional da saúde, ele também tem essa autoridade, é fundamental para que ele olhe para a parte comercial de forma mais estratégica e aproveite toda essa jornada que existe já dentro do salão dele. Perfeito. Eu diria que a venda, ela é a soma de mentalidade, e essa mentalidade precisa estar calibrada na direção de ser uma pessoa ambiciosa. Você precisa ter um time que tenha a ambição de ganhar mais, a ambição de construir algo melhor, a ambição de, por exemplo, fazer uma viagem no final do ano, trocar de carro no final do ano, melhorar de vida para a família dela, levar um dinheiro a mais para casa dela e crescer na carreira. E você é responsável por calibrar, por trabalhar essa mentalidade nas reuniões, no dia a dia, quando você fala sobre metas. Aliás, o nosso time aqui, todos eles sabem da meta geral dos nossos negócios. A gente trabalha essa mentalidade deles na direção de todas as pessoas ou estão vendendo ou estão ajudando a vender dentro do negócio. Então, o sucesso nas vendas, ele é a fusão disso. Calibrar essa mentalidade, construir uma técnica, e essa técnica, o Thiago bem falou, invistam em treinamento, parem para treinar a equipe de vocês, e também esse sucesso nas vendas, mentalidade, técnica e controle emocional. Você vai estar aí, o líder, à disposição da equipe para acolher a equipe quando o profissional está talvez desmotivado, levou muito não, ouvir, parar para fazer uma reunião individual, saber por que aquele profissional não está oferecendo, saber por que aquele profissional está com a autoestima baixa, e talvez trabalhar essa mentalidade, volta lá no pilar número 1, para que ele possa ali ter um controle emocional, e você como líder possa ter um controle emocional. Esse assunto daria horas e horas de bate-papo, Thiago. Tenho certeza que os alunos que entram para os nossos programas de mentoria, o foco da nossa mentoria, um dos pilares dele é a área comercial, e o foco de quem entra para a mentoria é desenvolver a área comercial para alavancar o faturamento dos negócios. Mas o espaço aqui é limitado, né? O YouTube, nós temos uma capacidade de fazer uma retenção de um vídeo que nós já extrapolamos aqui. Então, fica aqui o convite para o pessoal para estar acompanhando o nosso canal e também entrar. Vamos deixar um link de uma consultoria gratuita aqui? Vamos deixar o link de uma consultoria gratuita aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar e preencher o formulário, e o Thiago, vou colocar você na fogueira aqui, Thiago, vai disponibilizar 1 hora do teu tempo para selecionar alguns salões e também fazer uma consultoria individual gratuita para fazer o diagnóstico desse salão e elaborar um plano de ação. Consultoria, um diagnóstico personalizado para o seu salão, onde vamos identificar aí os principais gargalos, tanto na gestão financeira quanto na área comercial. Criar um plano prático e personalizado. Boa. Sem custo. Boa, né? Boa. E no final, se fizer sentido, se a gente entender que a nossa solução, a nossa mentoria com você vai ao encontro da necessidade, a gente vai apresentar sim a nossa mentoria. Vendemos aqui também, mas é só se fizer sentido para ambos. Perfeito, perfeito. Então, seja muito bem-vindo, acompanhe o canal, não deixa de se inscrever, e se você está no momento de mudar o cenário do teu negócio, clica no link que está na descrição desse vídeo, participe da consultoria gratuita e eu te vejo aqui do outro lado. Até mais! Sucesso e tchau, tchau.